2 de dezembro de 1956, o jornal The New York Times anunciava que o governo de Cuba havia reprimido uma invasão à ilha, protagonizada por revolucionários exilados. Aviões cubanos e tropas terrestres varreram um contingente de 40 revolucionários e desembarcaram na província de Oriente durante a noite. Líderes militares do governo afirmaram que Fidel Castro, líder da revolta contra o presidente Fulgêncio Batista, está entre os mortos. A independência de Cuba foi considerada hipertardia, por ter acontecido apenas em 1898. Através de 2 guerras de independência, em 1868 e 1895, Cuba derrota o colonialismo espanhol liderada pelo político e poeta José Martí, que com a ajuda financeira e militar dos Estados Unidos, encaminha o triunfo dos autonomistas, transformando Cuba em uma nação independente. Essa foi uma guerra na qual a Espanha enviou para Cuba os seus melhores homens e a sua melhor frota naval, que era a Armada Espanhola. Havia um interesse em Cuba pelos espanhóis, porque a posição geográfica de Cuba está em uma região do Caribe. Tem os Estados Unidos ao norte, o México ao oeste, tem a América do Sul por perto, e os barcos espanhóis passavam por Cuba. Portanto, para a Espanha, Cuba sempre foi como uma joia. Em Cuba havia 2 grupos. Aqueles que eram a favor de uma relação contínua
com os Estados Unidos, chamados de anexionistas, que eram a favor de continuar com a anexação, porque eles simplesmente viam que sua economia de grandes plantações era altamente dependente dos Estados Unidos e queriam que eles mantivessem esse papel. Por outro lado, havia aqueles que eram a favor de uma independência completa, como José Martí. Mas como José Martí foi morto, os Estados Unidos conseguiram assumir, por assim dizer, a hegemonia na luta contra a Espanha. Em Cuba, a guerra foi dura. Durou de 1868 até 1895, quase 30 anos. A guerra chega ao fim, mas foi um fim oportunista, porque chegam os Estados Unidos e intervêm em 1898 com as suas tropas. Então, em 1898, depois que o encouraçado Maine explodiu no porto de Havana, os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha. Foi uma guerra curta e durou apenas alguns meses. E os Estados Unidos ocuparam Cuba e efetivamente suprimiram o movimento pela independência cubana e o exército de independência cubano. Mas os cubanos já tinham ganhado essa guerra. Essa guerra já estava ganha pelas tropas cubanas. Os americanos chegaram ao final dessa guerra. Isso é bastante controverso. Há um registro histórico, obviamente, e muitos estudos acadêmicos. E aqui é onde as coisas ficam complicadas. Até que ponto a Espanha teria deixado Cuba em 1898 se os americanos não tivessem se envolvido? Do ponto de vista cubano, o que aprendi como mito, uma lenda, foi que os cubanos estavam prestes a vencer. E daí os americanos chegaram e frustraram o processo. Então havia um sentimento entre os nacionalistas cubanos de que os Estados Unidos intervieram e se apossaram da independência de Cuba. Bom, a guerra terminou em 1898. Há uma coisa muito importante que é... Quando é fechado o Tratado de Paz, a paz é assinada pelos Estados Unidos e a Espanha. Mas Cuba não está inclusa. Cuba é excluída das negociações de paz. Assim, Cuba começa a existir como uma nação, de certa forma, já em uma situação um tanto ambígua. Ela é independente, mas será que é mesmo? Em maio de 1902, começa a República de Cuba, mas com uma condição, que é imposta pelos Estados Unidos, que foi chamada de Emenda Platts. Essa condição diz que, havendo qualquer problema em Cuba, as tropas norte-americanas, os fuzileiros navais, poderiam vir. Então, no fim, ela se tornou o que chamam de semi-república, meia-república. Era metade república e metade dependente dos Estados Unidos. Cuba era essencialmente uma colônia dos Estados Unidos, mesmo que fosse nominalmente independente. O embaixador americano era uma figura tremendamente poderosa. A economia cubana se tornou profundamente integrada com a economia dos Estados Unidos. E havia um sentimento de que Cuba nunca havia realmente conquistado sua independência. O açúcar era tão central para a economia cubana que o ditado em Cuba era: sem açúcar não há país. Todo o comércio era com os Estados Unidos. Cuba não tinha comércio com a Europa, nem com a América Latina. Era com os Estados Unidos. Todo o açúcar era comprado pelos Estados Unidos. Esse era o principal mecanismo que mantinha essa dependência. Cuba era completamente dependente do açúcar e ela dependia dos Estados Unidos para comprar o açúcar a um preço especial. 85% desse açúcar era vendido para os Estados Unidos. E quase a mesma porcentagem de importações de Cuba vinha dos Estados Unidos. Matéria-prima, recursos, remédios, roupas, equipamentos eletrodomésticos, tudo. Automóveis, tudo era norte-americano. Naquela época, Cuba realmente não possuía nenhuma fonte interna de energia. Eles não tinham hidrovias para usinas hidrelétricas. Não tinham reservas próprias de petróleo na época. Então, o país era totalmente dependente da importação de petróleo
e quase todo ele vinha dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. Nos anos 1950, Cuba se tornou um destino turístico muito popular para os Estados Unidos. Era quase como Vegas antes de Las Vegas. Antes de Las Vegas, primeiro houve Cuba. De verdade, muitos dos hotéis que tinha em Havana, vários desses hotéis, foram construídos por mafiosos norte-americanos. Além disso, em Cuba havia uma grande quantidade de prostíbulos nos anos 50. E havia o consumo de bebidas alcoólicas, enquanto isso era proibido nos Estados Unidos. Era muito fácil pegar um avião na Flórida e, dentro de 1 hora, você estava em Havana. Você podia passar um fim de semana em Havana e fazer o que quisesse. Ninguém ia te julgar. E depois você voltava para os Estados Unidos. Cuba era o centro de diversão. No final das contas, ainda que os autonomistas cubanos tenham vencido a guerra pela independência do país, na prática, foram os anexionistas que se saíram como os verdadeiros vencedores. Nos primeiros 60 anos da assim chamada independência cubana, dessa independência formal, os anexionistas tinham controle. Ela nasceu com uma forma de democracia muito excludente, uma espécie de democracia simulada com momentos de ditadura direta. A República Cubana sempre teve essa sombra de corrupção, de dependência, de venalidade. Mas havia uma exceção importante. A Constituição de 1940, criada após a eleição de uma Assembleia Constituinte, resultou no que eu acredito ser a situação mais democrática, progressista e politicamente avançada de qualquer lugar da América Latina e definitivamente da história de Cuba. A Constituição dos anos 40 é um ícone na América Latina porque há um consenso entre os juristas de que era provavelmente a Constituição mais avançada. Ela era uma receita para a democracia formal e para a divisão de poderes. Também era uma receita para todos os direitos populares que mais tarde se tornaram parte do sistema internacional de direitos humanos. Esse foi um período em que Cuba viu a possibilidade de estabelecer um sistema político democrático. Baseado na Constituição, Batista se apresenta como candidato à presidência e aparentemente ganha as eleições. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz. Batista é uma figura interessante porque ele governava como um tipo de ditador nos bastidores nos anos 30. Mas ele não foi muito bem sucedido em estabilizar o sistema político e ele reconheceu que precisava incorporar alguns desses movimentos sociais de base se quisesse ter sucesso. Então ele concordou com uma nova Constituição escrita em 1940 por 3 partidos. O Partido de Batista, o Partido Comunista Cubano e o Partido Autêntico Revolucionário Cubano, que era formado pelas pessoas que haviam sido expulsas por Batista em 1934. Então, essas 3 correntes basicamente se juntaram, redigiram uma Constituição que tinha um texto muito progressista. Batista, na verdade, concorreu à presidência com o apoio do Partido Comunista, já que a Constituição que ele apoiava era tão progressista. E ele venceu uma eleição livre e justa. Ele cumpriu seu mandato de 4 anos. Em 1944, houve outra eleição livre, e o vencedor foi Ramón Grau San Martín, que tinha sido o presidente do breve governo progressista de 1933, que Batista havia derrubado. Foram anos de democracia, ou seja, houve uma transição pacífica de poder. As liberdades consagradas na Constituição foram respeitadas
Mas havia uma imensa corrupção. Desse modo, havia um problema terrível que estava destruindo o sistema político de Cuba. Estamos falando de um ministro, por exemplo, que roubou milhões de dólares. Muitos milhões, o que naquela época era muito dinheiro. Grau, em seu mandato, não seguiu a linha progressista que seguiu em 1933. Em vez disso, ele e seu partido político tornaram-se alguns dos piores criminosos em termos de corrupção. E eles esvaziaram os cofres do tesouro público. E foi assim que o Partido Ortodoxo veio a existir. O Partido Ortodoxo é uma dissidência do Partido Grau São Martín, motivada pela questão da corrupção. Ele era liderado pelo famoso personagem de rádio Eduardo Chibás, que utilizava seu programa de rádio para denunciar a corrupção no governo de Grau São Martín e no governo seguinte do presidente Prior, também membro do Partido Autêntico. O seu lema era vergonha contra o dinheiro, que era corrupção. O símbolo do partido era uma vassoura, para varrer todos os corruptos que estavam roubando o país. O Partido Ortodoxo era exatamente a expressão política do sentimento em relação à Constituição de 1940. Ele era o principal partido político. Era um partido que queria implementar a Constituição de 1940, politicamente e socialmente. Foi também onde Fidel Castro fez sua estreia política. O Partido Ortodoxo era um partido muito progressista. Não era um partido socialista, mas era um partido progressista e liberal, que realmente tinha a intenção de estabelecer e consolidar a democracia e o estado de bem-estar social em Cuba. Sem dúvida nenhuma, Chibás ia ser eleito presidente. Não há dúvidas. Mas existe um problema, que é que, na televisão, ele acusa o ministro da Educação de certa atividade de corrupção. Cuba ha visto frustrado su destino histórico hasta ahora por la corrupción y ceguera de unos hombres y gobernantes cuyo pensamiento, salvo excepción, está volado siempre a ras de tierra. Cuba necesita despertar. Ele tinha um programa de rádio muito famoso, o CMQ. E supostamente naquela noite ele iria fornecer evidências, mas não fez. E eu sei que no ambiente político atual as acusações nem sempre são verdadeiras e ninguém liga. Mas acho que nos anos 50 ainda era muito impactante você afirmar alguma coisa sem conseguir provar. Há uma pressão muito forte para que ele mostre esses documentos. Algumas pessoas dizem que Aureliano Sanches Arango, que era o ministro da Educação, fez um tipo de armadilha para Chibás. A situação é que ele não pôde provar a acusação que fez ao ministro. Yo no pude presentar las pruebas físicas de que se estaban robando el dinero del Tesoro Nacional, pero seguí repitiendo, firme en mi convicción moral, se lo roban, se lo roban. E daí ele dá um tiro no próprio estômago. Ele tentou manter uma postura sempre ética. Se eu digo algo, eu não posso descumprir o que eu digo. Isso seria uma falta de respeito minha e uma falta de ética. Portanto, ele tentou ser uma pessoa coerente com o que pensava. E entendeu que a melhor forma de ele se distanciar da disputa política era cometendo suicídio. E ele se torna, de certa forma, um símbolo dessa frustração. Aqui está alguém que queria trazer um governo limpo, alguém que, se ele conseguiria ou não, quem sabe. E o resultado, tragicamente, foi que o Partido Ortodoxo acabou se desintegrando porque era sustentado principalmente pela personalidade de Chibás. Isso não apenas representou um suicídio para Chibás, mas também um suicídio para a democracia cubana. E isso cria um vazio enorme de poder em Cuba. Enorme porque esse era o homem que ia ser presidente e que ia acabar com a corrupção que existia. Então, para os cubanos, a escolha ia ser entre o Partido Autêntico e sua corrupção ou
Batista, o antigo ditador militar. Batista percebeu que ele não tinha mais a popularidade em 1952 que ele tinha em 1940. E como resultado disso, parecia que ele ia perder essa eleição para o Partido Autêntico. Assim, em 1952, ele usou suas conexões com as Forças Armadas para derrubar aquele governo. Ele suspendeu a Constituição de 1940 e instaurou um regime ditatorial militar pleno que duraria até 1959. Houve um movimento muito forte, um movimento revolucionário, novamente liderado pelos estudantes universitários, pelo Diretório de Estudantes Revolucionários. E, é claro, estes são os filhos e filhas dos cubanos de classe média e alta. E quando a polícia de Batista abriu fogo contra as manifestações de estudantes, matando e ferindo muitos, Batista perdeu o apoio da classe média e alta cubana. E o Partido Comunista se opôs a ele neste período, porque ele suspendeu a Constituição de 1940, da qual eles tinham tanto orgulho. Batista matava pessoas, assassinava, torturava. Havia muita pobreza em Cuba, havia miséria, havia desigualdade em Cuba. E também havia muita corrupção em Cuba. Além disso, Cuba era um país que estava totalmente entregue aos Estados Unidos, e isso tinha que acabar. Contra a ditadura de Fulgêncio, um grupo de guerrilheiros, em sua maioria formado por estudantes e militantes de partidos de esquerda, organizaram um assalto ao quartel de Moncada, a fim de conseguir mais armas na luta contra o governo. A invasão ocorreu no dia 26 de julho de 1953, e o grupo passou a ser conhecido como o Movimento de 26 de Julho. Entre seus integrantes estavam os irmãos Raul e Fidel Castro. Fidel decide em 1953 atacar um quartel em Santiago de Cuba, com a ideia de convocar uma revolução, uma sublevação popular. Ele reconheceu que Cuba precisava de um processo de mudanças bem mais profundo. Ele usou o golpe de Batista como uma justificativa para iniciar a luta política pelas armas, afirmando que estava defendendo a democracia, através do que hoje chamamos de ações terroristas. Eles se vestiram de militares, com o mesmo uniforme dos guardas do quartel. E numa madrugada, durante o Carnaval de Santiago de Cuba, tinha uma festa. E eles aproveitaram a situação do carnaval para se disfarçarem. Eles se misturaram no carnaval, naquela festa. Chegaram a Santiago de Cuba. Mas então tem uma situação que acontece com uma sentinela fora daquele quartel. Era um militar que estava de guarda. E ele parece suspeitar que, de repente, você tenha tantos carros chegando e sem ninguém avisá-lo, logo ele, que estava de guarda, era militar e tinha visto aquele monte de carros. Ele suspeita que tem algo estranho aqui. Começa a olhar. Um dos carros para, porque tem uma lombada que está ali para diminuir a velocidade, para que os motoristas parem ali. E o carro fica travado. E então começa uma discussão naquele lugar. Eles precisam atirar para matar o homem. E acabam perdendo o fator surpresa, porque os militares que estão dentro do quartel, dormindo, os militares acordam com uns tiros, pegam as armas e então começa um tiroteio na entrada do quartel. Os revolucionários quase não conseguiram entrar no interior daquele quartel. E aí então, bom, eu posso dizer que quem provocou tudo isso foi o meu tio. Porque ele lutou no quartel Moncada. Ele estava no carro que causou esse incidente, que era o carro do Fidel, onde estava o Fidel. Então, depois disso, aconteceu todo esse problema. E o assalto ao quartel realmente foi um fracasso. Um fracasso no qual muitos dos revolucionários morreram. Também morreram soldados e civis, porque começou um grande tiroteio e tinha civis que estavam por perto que morreram. Houve muitos feridos, foi um fracasso, um desastre.
o processo parece um pouco quixotesco. Porque, se olharmos para a realidade, as probabilidades de que isso tivesse sucesso eram minúsculas. Mas, por outro lado, isso foi um tipo de sucesso exemplar. Isso transformou Fidel Castro em uma figura política nacional. Mostrou aos cubanos que havia outros na população que estavam dispostos a colocar suas vidas em perigo pela pátria. E isso foi a ação inicial do que se tornaria a Revolução Cubana. Fidel e Raul são colocados na prisão por Batista. Há bastante evidências de que Batista planejava assassinar Fidel Castro. E aí interveio o arcebispo de Santiago de Cuba. Esse homem era um bispo muito respeitado e com uma orientação ideológica bastante progressista. E ele salva a vida de Fidel. Ele intervém na situação com Batista e salva a vida de Fidel. E daí tem o julgamento dele. Fidel teve 3 papéis nesse julgamento. Ele era o réu, o principal acusado, e ele atuou como seu próprio advogado, sua própria defesa. Mas, além disso, ele também usou o julgamento para acusar o sistema político. Então, de certa forma, ele se tornou promotor, atacando o governo de Batista por sua violação da democracia e por sua responsabilidade pela pobreza da população. E ele faz um discurso onde finalmente declara: a história me absolverá, a história me absolverá, porque eu tenho uma visão para Cuba e Batista está nos conduzindo na direção errada. E vocês verão que a história vai me absolver de qualquer pecado, pois eu estava me rebelando contra um regime ruim. Então ele usou o julgamento para atacar o governo e o regime, e para falar ao povo cubano qual era o seu regime e como ele queria transformar o país. Quando falamos em povo, não nos referimos aos setores acomodados e conservadores da nação, aos quais convém qualquer regime de opressão, qualquer ditadura, qualquer despotismo. Quando falamos de luta, entendemos por povo a grande maioria oprimida, a qual todos prometem, enganam e traem. Aquela que age conforme os anseios ancestrais de justiça, por ter sofrido geração após geração a injustiça e a zombaria. Aquela que anseia por grandes e sábias transformações em todos os planos, e para consegui-las, está disposta a dar até a última gota de sangue. Quanto a mim, sei que a prisão será dura como nunca foi para ninguém, cheia de ameaças, de vis e covardes provocações. Mas não a temo, como não temo a fúria do tirano miserável que arrancou a vida de 70 irmãos meus. Condenem-me, não importa. A história me absolverá. Há uma anistia. E essa anistia libera Fidel da prisão. E ele, Raul e vários dos sobreviventes do ataque de Moncada partiram para o México, exilados. É aí que Fidel conhece Che Guevara, Ernesto Guevara. Che Guevara teve sua primeira experiência política na Guatemala. Em 1954, o governo progressista de Arbenz, na Guatemala, foi derrubado por um golpe organizado pelos Estados Unidos, pela CIA. Para Che Guevara, isso foi absolutamente decisivo para a sua convicção de que ele queria lutar contra o domínio dos Estados Unidos na América Latina. Ele então foi para o México e, por acaso, encontrou Fidel Castro. Eles passaram uma noite conversando e descobriram que tinham motivações políticas e pontos de vista muito semelhantes. E ele fez do Che um membro-chave de seu contingente nessa época. Fidel vai para o México e começa a treinar esses 75 homens com a ajuda, novamente. Isso traz outra camada para a história. Com a ajuda de um veterano da Guerra Civil Espanhola,
que os treinem em táticas básicas e coisas assim. Então, em 1956, o exército guerrilheiro formado no México pegou um iate chamado Granma e, com cerca de 80 pessoas em um iate que normalmente comportava cerca de 12, eles navegaram para Cuba. E eles navegaram através do Golfo do México, o que não é uma coisa boa de se fazer em novembro. E eles também organizam muitas revoltas para coincidir com sua chegada. Mas essas revoltas não são bem-sucedidas. Eles desembarcaram em uma emboscada das Forças Armadas. A maioria deles foi morta ou capturada. Foi bem parecido com um ataque à Moncada. E eles chegaram a uma área do país de difícil acesso pelo mar. Eles também perderam a comunicação com os apoiadores internos. E então, eles foram detectados pelo exército. E Batista foi informado de que Fidel Castro havia sido morto. Essa notícia se espalhou para toda a mídia em Cuba. Autoridades militares informam que os mais importantes líderes da revolta mortos foram Fidel Castro, que tinha 30 anos, seu irmão mais novo, Raul, e José Manuel Merco. Segundo reportado, papéis em seus corpos identificaram Fidel Castro como major-general, Merco como general e o irmão mais novo de Castro como capitão. A ação ocorreu às 5 da tarde, após o reconhecimento aéreo cubano ter identificado o iate ancorado em Niquero, no Golfo de Guacanayabo. No ano seguinte, numa manhã de fevereiro de 1957, Herbert Matthews, jornalista americano e correspondente de guerra do New York Times, saiu de sua redação na Times Square e ressurgiu, 4 dias depois, em uma clareira da inóspita Sierra Maestra, em Cuba. Tinha um encontro marcado com um homem dado como morto. Em 24 de fevereiro de 1957, quase 3 meses depois da morte de Fidel, o New York Times choca o mundo, ao amanhecer estampando em sua capa: rebelde cubano é visto em seu esconderijo. Castro ainda está vivo e ainda está lutando nas montanhas. Essa é a primeira notícia segura de que Fidel Castro ainda está vivo e ainda está em Cuba. Ninguém fora de Sierra Maestra, quem dirá à imprensa, avistou o Sr. Castro, exceto esse que vos escreve. Ninguém em Havana, nem mesmo a Embaixada dos Estados Unidos, com todos os recursos de obtenção de informações, saberá disso até que esta reportagem seja publicada. Fidel Castro está realmente em Sierra Maestra. Fidel Castro, o líder rebelde da juventude cubana, está vivo e lutando bravamente no acidentado e quase impenetrável refúgio de Sierra Maestra, no extremo sul da ilha. O presidente Fulgêncio Batista está com a elite de seu exército ao redor da área, mas vem lutando uma batalha até então perdida: destruir o mais perigoso inimigo que o general Batista jamais enfrentou em sua longa e aventurosa carreira como líder e ditador cubano. Levou bastante tempo até que Batista e seu governo finalmente se convencessem de que Fidel estava mesmo vivo. Isso fez parte da construção do misticismo em torno de Fidel Castro. E o mito, de novo, o mito é parte muito importante dessa narrativa, é que sobreviveram Fidel e outros 12. Como se o simbolismo não fosse óbvio o suficiente. Lembro quando era criança de ter um livrinho, Los 12. É uma coisa meio simbólica, porque parecem os 12 apóstolos. Fidel olha para trás e vê que tem 12 caras e diz: agora não podemos perder.
Além dos guerrilheiros nas montanhas, havia outros 2 grupos de revolucionários que estavam operando nas cidades. Em Havana, o Diretório de Estudantes Revolucionários, liderado por José Antônio Echeverría, e em Santiago de Cuba, uma ala urbana clandestina do Movimento 26 de Julho, liderada por Frank País. Por que é importante este movimento urbano? Porque esse movimento urbano arrecada fundos, vende bônus, fornece informações, recruta pessoas para levá-los à Sierra Maestra. E ele faz uma publicidade extraordinária, especialmente nos Estados Unidos, para conseguir o apoio do governo norte-americano para a Revolução. Porque o governo dos Estados Unidos estava apoiando Batista e fornecendo armas até pouco antes. E ele deixou de fazê-lo em grande parte por esse trabalho de lobby do setor urbano revolucionário. E Echeverría pertencia a esse grupo urbano, o jovem presidente da Federação Estudantil Universitária, que tentou atacar o palácio para matar Batista e infelizmente fracassou. Eles foram dizimados. Foram mortos. Inclusive alguém que vai ser... Minha mãe estava grávida de mim na época. O homem que seria meu padrinho foi uma das pessoas que pereceu entre eles, que morreu no ataque ao palácio. Ambos acabam sendo mortos na luta revolucionária. Assim, dos que teriam sido os 3 principais líderes revolucionários no período pós-revolucionário, apenas Fidel Castro sobreviveu. E é por isso que ele acaba sendo o líder da Revolução Cubana, já que esses outros líderes importantes não sobreviveram até 1959. Isso contribuiu para os sentimentos místicos populares sobre Fidel Castro, de que ele tinha sobrevivido, apesar dos militares dizerem que ele havia sido morto. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! Herbert Matthews retratou um revolucionário jovem e destemido. Destacou que o seu movimento era levado a cabo principalmente por jovens, apontando como a coragem e a liderança de Castro animavam aqueles que o seguiam. Olha, se você já viu as pinturas gregas dos apóstolos, é assim que eles pareciam porque ficaram nas montanhas por 2 anos. Eles estavam muito magros, tinham barbas longas. Uma das minhas fotografias favoritas é do Camilo, com um chapéu de cowboy, barba e cabelo longo. Esses caras pareciam... Bom, esse aqui é o Camilo. Se você quer se apaixonar, esse é o Brad Pitt das guerrilhas, não é? Herbert Matthews era um dos principais correspondentes de guerra dos Estados Unidos e um dos jornalistas mais renomados do The New York Times. E ele fez vários artigos para o The New York Times quando ele foi para a Sierra Maestra. Então isso representou, de certa forma, uma vitória simbólica e um grande sucesso para Fidel Castro, não apenas em Cuba, mas também como uma história de destaque mundial. Na entrevista, Fidel mostrou-se um defensor da Constituição cubana, apegado aos valores da democracia e amigo dos Estados Unidos. Preocupado com a liberdade, a democracia e a justiça social, seus objetivos mais amplos eram a construção de um país livre e independente, governado pelo império da lei e o respeito pelos direitos de todos os cubanos. Seus objetivos imediatos eram a restauração da Constituição que o golpe de Batista havia violado, a realização de novas eleições e a devolução do direito dos cubanos de escolherem seus líderes. Sobretudo, estamos lutando por uma Cuba democrática. Seu movimento era revolucionário e nacionalista, mas não aparentava ser comunista ou anti-americano. Fidel afirmava-se contra o colonialismo e o imperialismo, que, segundo ele, oprimiam Cuba, mas garantia: não temos nenhuma animosidade contra os Estados Unidos e o povo americano. Matthews assegurava que o programa dos guerrilheiros, ainda que vago, era radical, democrático e, portanto, anticomunista. What kind of government would you establish? Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think
in being president. That president who ought to be elected for the people of Cuba in free election, the most short time possible after the finishing the revolution. Então, Fidel começou como um simpatizante e militante do Partido Ortodoxo, que era um partido liberal, democrático e progressista. Naquela época, ele não era comunista. Eu não creio que ele fosse comunista. Eu creio que o Fidel chega ao comunismo tardiamente. Quer dizer, ele não era... Ele havia lido os livros de Marx e conhecia, é claro, o socialismo, o comunismo, as teorias e tudo isso. Então, se você ler o documento A História Me Absolverá, é um tipo de documento liberal, radical, de inclinação social-democrata. Ele pede por uma reforma agrária, ele pede por um fim à discriminação e ele pede o desenvolvimento econômico na ilha para que Cuba possa se tornar um país moderno. Ele não fala de socialismo, ele não fala de comunismo e nem mesmo faz crítica aos Estados Unidos, o que é interessante. Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our idea. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. O Partido Comunista Cubano, inclusive, não tinha boas relações com os guerrilheiros. Obedientes a Moscou, praticavam a doutrina da coexistência pacífica, nome dado à política externa da União Soviética durante o período em que Khrushchev liderou o país, entre 1955 e 1962. E, portanto, não aprovaram um assalto ao quartel de Moncada, protagonizado pelo movimento de 26 de julho. Eu tenho a impressão de que em Cuba havia, nos anos 50, uma necessidade de se livrar de um tirano, de um ditador como o Batista. Isso estava claro para a maior parte dos cubanos. Para a maioria dos cubanos havia um tirano, havia tortura, havia morte, havia desaparecimentos, havia corrupção. Era um país com muita insegurança. E, portanto, esse presidente, Fulgêncio Batista, tinha que sair. Por isso, havia muitas forças políticas que não eram comunistas, mas que queriam a saída de Batista. E o Partido Socialista Cubano, que apoiou Batista num momento. Quando o movimento 26 de julho é estabelecido, eles não estão de acordo com o movimento 26 de julho. Eles têm divergências com Fidel, porque eles entendiam que a luta armada não era o caminho para resolver o problema de Cuba. Portanto, eles não apoiaram muito Fidel na Sierra Maestra. E eles eram comunistas. Somente nos últimos meses dessa luta em Sierra Maestra, os primeiros contatos foram feitos entre Fidel e alguns membros do Partido Comunista. E a maneira como isso aconteceu foi que, em abril de 1958, o Movimento 26 de Julho e outros grupos de oposição menores, como o Grupo Estudantil, além do Partido Autêntico no exílio e outros elementos menores dessa coalizão revolucionária, decidiram coletivamente derrotar o governo Batista com uma greve geral em abril de 1958. Mas eles não permitiram a participação do governo comunista nisso. Não o consultaram, não o envolveram. E como os comunistas realmente dominavam o movimento sindical em Cuba, a greve geral fracassou. Ela não foi organizada, foi um apelo para que as pessoas fizessem algo sem realmente se organizarem para isso. E foi depois disso, eu acho, que Fidel Castro reconheceu que se ele queria trazer a classe trabalhadora organizada para seu movimento revolucionário, ele ia precisar trabalhar com o Partido Comunista Cubano. E eu acho que o Partido Comunista Cubano reconheceu que o movimento de Fidel Castro era a maneira pela qual eles derrotariam o governo Batista. Bom, já depois, quando o Fidel se estabelece na Sierra Maestra e a luta já está acontecendo, eles ajudam a revolução com homens, com armas, com dinheiro. Mas houve muita tensão entre o movimento 26 de julho e o Partido Socialista Popular. Os guerrilheiros, porém, acabariam fundando um tipo singular de ação revolucionária.
que posteriormente seria incorporado por outros grupos de inspiração comunista: o foquismo. O foquismo foi uma teoria revolucionária inspirada por Che Guevara e formulada pelo filósofo francês Régis Debray. Trata-se de uma adaptação do marxismo-leninismo às condições latino-americanas. Defendia a formação de guerrilhas rurais descentralizadas em diversos focos revolucionários autônomos. Esses focos guerrilheiros deveriam se estabelecer em regiões de difícil acesso, organizando ataques rápidos e às escondidas, possivelmente através da cooptação de tropas inimigas. Crítica à necessidade do vanguardismo do Partido Comunista, o foquismo previa que a luta armada poderia preceder a organização partidária da Revolução. As guerrilhas assumiriam a vanguarda revolucionária e não o partido. Assim, a vanguarda guerrilheira impediria a formação de uma burocracia partidária ao estilo soviético, modelo que começava a dar sinais de desgaste e perda de prestígio intelectual a partir da administração de Khrushchev. A ideia era que, ao começar com um pequeno movimento, ele ganharia cada vez mais e mais apoio, avançando nas nações militares contra o regime. Pouco a pouco, tomando o poder. Esta era uma organização militar, mas também uma organização política. Então ela seria a base tanto para o futuro exército quanto para o futuro partido político. Através disso, conquistando o poder, eles seriam a base para a construção do novo Estado. Mas é claro, a ideia era espalhar a luta armada para o resto do país. Então, Fidel decidiu que alguns de seus líderes mais próximos deveriam estabelecer novos focos, com novos regimes militares em outras partes do país. Então, Raul Castro estabeleceu o Segundo Frente, no norte, na província de Holguín. Camilo e o Che Guevara. Camilo é outro dos líderes revolucionários. Eles fazem a infiltração clandestina, do Oriente ao Ocidente. Camilo chega a Havana e é ele quem toma o quartel na cidade de Colômbia. E Che Guevara fica em Santa Clara. A importância da Batalha de Santa Clara é que essa cidade está bem no centro do país. A ilha já estava cortada, dividida. No Oriente, Batista já não tinha influência. E Fidel e os revolucionários dominavam toda a região do Oriente, Camagüey. Mas em Santa Clara ainda havia um bastião importante. E tem um trem militar enviado pelas tropas de Batista com o que tinham de armamentos mais poderosos, que parte com a intenção de chegar a Santa Clara para deter, cortar a invasão que estava acontecendo. Essa era a estratégia de Che. Primeiro, cortar a ferrovia. Segundo, os coquetéis Molotov. Isso, segundo o que sabemos, ele aprendeu na preparação do México. Ele, Fidel e o futuro pessoal da Grama foram preparados por Alberto Baio, general Alberto Baio, espanhol, que foi um combatente na Guerra Civil da Espanha e em outros países, etc. Essa é uma batalha importante que Che Guevara ganha, e os revolucionários desviam o trem, o descarrilham, assaltam o trem e, inclusive, tomam as armas dele. Desse armamento, uma parte ele enviou para Camilo. Havia um grande volume de armamento moderno. Uma parte ele mandou para Camilo porque estava na costa norte. E a outra, Che enviou para os guerrilheiros. Tudo isso ia para as províncias do Oriente e acabou na mão dos rebeldes. Isso, para os rebeldes, era o armamento moderno que tinha, o mais moderno da época. E tudo foi dividido entre eles. E quase que já se considera que, depois dessa batalha, o Batista já não tem o que fazer, porque perdeu a maior parte dos seus homens. Os outros estão desmoralizados, porque era esse trem que levava as melhores armas. Portanto, a Batalha de Santa Clara, Che Guevara e tudo o que ocorre aí são peças-chave para o final da guerra. Não é que a revolução vence, é que a contra-revolução perde. Você faz um furo e a coisa toda meio que colapsa. O exército cubano é derrotado na Batalha de Santa Clara. Mas isso não é o fim do exército cubano. O exército basicamente só diz, tá bom, já chega. Então não é tanto que as guerrilhas vencem, mas sim que elas não perdem. Finalmente,
Com o agravamento das lutas guerrilheiras e a perda do apoio político dos mais diversos setores cubanos, Fulgêncio Batista fugiu de Cuba no dia 1º de janeiro de 1959. Aqui, Rádio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba. Se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha huido. Batista sentiu que seu tempo tinha acabado e que não poderia continuar mais ali, naquele país. Sua partida deixou o país sem governo e sem liderança militar. E isso facilitou o avanço de Fidel Castro em direção a Havana. Em só 8 dias, ele atravessou todo o país e chegou em Havana, que já tinha sido tomada por alguns de seus companheiros. E ele pôde dizer: nós somos o poder, nós somos o governo. O governo revolucionário que o sucedeu formou-se com integrantes de setores liberais e guerrilheiros. O liberal Manuel Urrutia assumiu a presidência do país, enquanto Fidel Castro assumiu o cargo de primeiro-ministro. A formação do novo governo cubano indicava certo equilíbrio entre liberais e guerrilheiros, e os Estados Unidos prontamente reconheceram o novo regime. A proximidade histórica, econômica, cultural e geográfica entre os dois países dava certa segurança aos norte-americanos de que o novo governo cubano não representaria qualquer ameaça à sua hegemonia na América. Houve um debate no Departamento de Estado, após o triunfo do movimento revolucionário, sobre se os Estados Unidos deveriam reconhecer este novo governo ou não. Havia conservadores no Departamento de Estado que olhavam para o nacionalismo do programa revolucionário e achavam este governo radical demais. Afinal, os comunistas tinham feito parte da coalizão revolucionária no final, e então pensaram que os Estados Unidos deveriam esperar. E havia outros no Departamento de Estado que achavam que, se os Estados Unidos se envolvessem com o movimento revolucionário, poderiam ajudar a canalizá-lo e moderá-lo, evitando que se radicalizasse. Os Estados Unidos enviaram um novo embaixador, Philip Bonsall, para Havana logo após a vitória da Revolução. E Bonsall argumentou com esses conservadores dizendo que Fidel Castro estava no poder, era extremamente popular e que no momento não havia outra alternativa além dele. Então eles realmente não tinham escolha, além de se juntarem a ele. E esse argumento prevaleceu. Dr. Castro, it is reported that you feel that your role in the revolution is about over and that you plan perhaps to return to civilian life. Is this true? And if not, how soon do you think it'll be before you can do that? My obligation with the people, what I have to do now and in the future, is that what be good for my country, and if for my country it is necessary that I renounce to any position, I would gladly renounce to any position, because sincerely I don't ambition power, money, nothing, only to serve my country. Good. I have said very clear that we are not communists. Very clear. Então, talvez nos primeiros 9 meses de 1959, os Estados Unidos tentaram ver se poderiam achar um modo de viver com o governo revolucionário, com Bonsall em Havana liderando esse esforço. Mas ele enfrentou oposição em Washington a cada passo. E Fidel Castro não ajudou. Fidel Castro, por ter sido também nomeado comandante e chefe das Forças Armadas, acabou concentrando poderes ditatoriais em suas mãos. As guerrilhas foram e eram o grande pilar de sustentação do regime, e sendo Castro o líder dos guerrilheiros, isso acabou lhe dando amplos poderes. As alas radicais do novo governo logo começaram a se sobressair sobre as liberais, e foram anunciadas as nacionalizações de todos os setores econômicos, bem como amplos programas de reforma agrária. Então, o primeiro
encontro real entre o movimento revolucionário e a União Soviética é uma visita a Cuba do líder soviético Anastas Mikoyan em uma missão comercial. E os dois governos fecharam um acordo comercial pelo qual a Rússia compraria açúcar cubano em troca de petróleo russo. Este é um período em que os Estados Unidos não toleravam que os governos latino-americanos tivessem algum tipo de relação econômica ou comercial com a União Soviética. Então isso foi visto em Washington como prova de que Fidel Castro era pró-comunista. E isso levou, em um período relativamente curto, a um número de confrontos. Quando o petróleo soviético chega, as empresas americanas se recusam a refiná-lo. E Fidel Castro diz: se não refinarem esse petróleo, serão nacionalizadas. Elas se recusam e são nacionalizadas. Em resposta a isso, os Estados Unidos cortam a cota de importação de açúcar, o que significa que os Estados Unidos não comprariam açúcar cubano, o que é uma declaração de guerra econômica. Castro, em resposta a isso, nacionaliza essencialmente todos os investimentos dos Estados Unidos na ilha, mais de $1 bilhão em investimentos. E diz: vamos nacionalizar tudo até os pregos em seus sapatos. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que teníamos. E a partir deste ponto, realmente não há mais como reconciliar esta relação. Nunca houve nenhuma maneira de os Estados Unidos e o governo de Fidel Castro encontrarem uma solução que funcionasse para os dois. Fidel Castro tinha como uma de suas principais motivações a abolição da dependência de Cuba para com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por outro lado, nunca poderiam aceitar, naquela época, um governo anti-Estados Unidos na América Latina. Então, acredito que era uma relação impossível. Foi só quando eles começaram a pressionar, após toda uma série de tentativas, a reforma urbana, a reforma rural, a aquisição de empresas e a nacionalização de empresas, que os Estados Unidos se tornaram cada vez mais opositores e eles buscaram o apoio do bloco soviético. Não porque desejassem fazer parte desse bloco, mas porque era a única outra opção viável. Fidel precisava da União Soviética como um contraponto para os Estados Unidos. Que outro país do mundo iria fazer isso? Nenhum. Era outra superpotência, não? All our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. Diante da aproximação entre Moscou e Havana, os Estados Unidos rompem relações com a ilha e reagem violentamente, ordenando um bombardeio às bases aéreas cubanas em 15 de abril de 1961. No começo da Revolução, ocorreram muitos incidentes tristes de bombas, atentados em diferentes espaços públicos, em lojas, em escolas, centros econômicos, enfim. E havia um barco de armas que Cuba tinha comprado da Bélgica. E o barco estava ancorado no porto. Esse barco explodiu porque haviam colocado vários explosivos dentro dele, de forma que quando você levantasse uma caixa, acionava uma explosão. E como o barco era de armas, a explosão foi gigantesca. Isso matou muitos estivadores. As pessoas que estavam descarregando o barco. As pessoas correm para ajudar os feridos, ajudar a apagar o fogo, e há uma segunda explosão, que é pior, porque há muitas pessoas lá perto tentando ajudar. Então, no enterro dessas vítimas, o Fidel declara o caráter socialista da Revolução. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Mais do que vê-lo como um resultado da política norte-americana, eu o vejo mais como resultado do caráter
e dos propósitos de Fidel e de sua estratégia no mundo para conseguir enfrentar os Estados Unidos. E isso se torna muito relevante porque os Estados Unidos se transformam no inimigo. Isso é importante até no sentido do nacionalismo em Cuba, de toda a história anterior, de dependência, etc. É algo que está presente no espírito dos cubanos, e isso é mobilizado com muita inteligência. Os Estados Unidos representam hoje, politicamente, o sistema de exploração de outras nações por uma nação e o sistema de exploração do homem por outros homens. Isso é o que não podem nos perdoar, que estejamos aqui sob o seu nariz e que tenhamos feito uma revolução socialista sob o próprio nariz dos Estados Unidos. Viva a classe operária! Vivam os camponeses! Vivam os humildes! Vivam os mártires da pátria! Vivam eternamente os heróis da pátria! Viva a Revolução Socialista! Viva Cuba Livre! Alguns acham que sempre foram socialistas, mas teriam ocultado até a chegada do momento mais oportuno, como Fidel, anos depois, teria afirmado. Do outro lado, há quem afirme que o socialismo teria sido adotado após as conjunturas envolvendo Cuba e as suas relações com os Estados Unidos e a União Soviética, imediatamente após a Revolução. De qualquer forma, estava inaugurado o intento socialista mais marcante da América Latina, e os Estados Unidos ordenaram a invasão da Baía dos Porcos. Cerca de 1.500 exilados cubanos, treinados pela Agência Central de Inteligência na Guatemala, desembarcaram na praia Girón, na Baía dos Porcos, com a esperança de que isso causaria um colapso das Forças Armadas cubanas e uma revolta do povo cubano contra o governo revolucionário. Era uma fantasia. Todos os que observavam Cuba de perto, naquela época, sabiam que o governo revolucionário ainda era extremamente popular entre a maioria da população. Eles desembarcaram na praia e as forças armadas cubanas se mobilizaram rapidamente contra eles. A milícia cubana os manteve na praia até que as forças armadas pudessem chegar. E em 48 horas foram derrotados. Todos os envolvidos na invasão, com exceção de um punhado, foram mortos ou capturados. Eu estou convencido de que o fracasso da Baía dos Porcos em 1961, em abril de 61, consolidou o processo revolucionário. Isso foi visto como uma derrota dos Estados Unidos, não como uma derrota de um grupo de exilados cubanos, mas como uma derrota dos Estados Unidos, porque o Vietnã ainda não tinha acontecido. Então, isso teve um impacto extraordinário no sentido de que as pessoas em Cuba perderam, as que não estavam de acordo com o governo, perderam toda a esperança de que o problema se resolveria, porque pensavam que os Estados Unidos iriam resolver o problema, e os Estados Unidos fracassaram. Provavelmente foi a única vez, antes do Vietnã, em que os Estados Unidos foram frustrados dessa maneira, em seu próprio quintal, em sua própria pequena ilha. Eles não conseguiram se impor. A legitimidade e o romance de Fidel tornam-se ainda mais evidentes. Ele é alguém que sobrevive. Ele mandou os Estados Unidos se lascarem e ele permanece. A operação terminou com o fracasso retumbante das tropas norte-americanas
e a entrada definitiva de Cuba na esfera de influência da União Soviética. Porém, a presença de um país do bloco socialista tão próximo aos Estados Unidos cobraria o seu preço e mergulharia o mundo todo no conflito mais tenso da Guerra Fria. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. A crise dos mísseis foi uma consequência direta da invasão da Baía dos Porcos. Isso deu a Fidel Castro uma justificativa completa para dizer: nós precisamos nos defender. Ao mesmo tempo, a União Soviética viu isso como uma oportunidade tremenda para posicionar armas nucleares estratégicas perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam posicionado armas nucleares na Turquia. A Turquia fazia parte da OTAN e essas armas estavam muito próximas da União Soviética. Então a União Soviética disse: tudo bem, vamos posicionar armas nucleares em Cuba. Fidel vê isso como: agora eu os peguei de vez. Agora, os soviéticos estão me fornecendo uma arma da qual eles não podem se livrar. E agora eu posso ameaçar mesmo os americanos, e esta é uma forma de proteger a minha revolução. Claro, isso era inaceitável para os americanos. Eu não preciso falar que o mundo estava assustado com uma guerra nuclear, é claro. Existia um terror no mundo de que a União Soviética ia se enfrentar com os Estados Unidos. Eu estava em Havana. Minha memória é de todos os adultos ficando incrivelmente bêbados, porque todo mundo pensava que íamos morrer. Todos acreditavam que Havana seria a próxima Hiroshima, que os americanos iam fazer isso. Quando você ouve os relatos internos do quão perto os Estados Unidos estiveram de fazer isso, quando lemos sobre Fidel dizendo a Khrushchev: não tire os meus mísseis, estamos preparados para morrer pela revolução. Bom, você pode estar, mas muitos outros não estão. Isso foi o mais perto que o mundo chegou de uma guerra nuclear. Foi por muito, muito pouco. O mundo foi salvo porque Kennedy foi racional e não cedeu à pressão. Havia uma pressão muito significativa dentro do governo americano, dentro do setor militar, para resolver isso. Para atacar as bases e iniciar uma invasão de Cuba. Kennedy percebe que isso seria uma coisa absolutamente louca. Ele essencialmente desafiou o blefe de Khrushchev, mas sem envergonhá-lo. Foi um ato muito delicado de conseguir que alguém dissesse que estava recuando, mas sem humilhá-lo. A União Soviética concordou em retirar os mísseis de Cuba em troca de duas coisas dos Estados Unidos: a promessa de retirar as armas nucleares intermediárias da Turquia e a promessa de não invadir Cuba. Isso vai se tornar, pelo resto da Guerra Fria, uma espécie de elemento fundamental da política americana. Os Estados Unidos vão travar uma guerra paramilitar ou clandestina contra Cuba. Vão travar uma guerra econômica contra Cuba. Mas isso tira a questão de uma invasão direta dos Estados Unidos a Cuba da mesa. A pequena ilha comandada por Fidel Castro quase se tornou palco de um apocalipse nuclear. Mas as consequências da crise, ao afastarem os militarismos norte-americanos, acabaram proporcionando aos cubanos um certo período de estabilidade.
A partir de 1963, Cuba passa a viver em função da União Soviética. Por mais de 30 anos, os soviéticos foram o suporte financeiro e ideológico do governo cubano. Cuba tornou-se uma verdadeira Moscou tropical. Prateleiras das livrarias cubanas eram abarrotadas de livros russos. Notícias veiculadas pelos jornais soviéticos Sputnik e Pravda enchiam as bancas. Homens e mulheres se enfeitavam com roupas de inverno de poliéster importadas e usavam um perfume chamado Moscou Vermelha. Os jovens aprendiam o russo como segunda língua, já que o inglês era proibido. As crianças assistiam a desenhos animados russos. Alunos que se destacavam ganhavam como prêmio viagens a Cracóvia ou Leningrado. Militares exibiam tanques T-55 e fuzis AKM em desfiles. Outdoors anunciavam a amizade irrevogável e eterna entre os povos de Cuba e da União Soviética. Em termos objetivos, os soviéticos compravam açúcar cubano a preço acima do mercado e forneciam petróleo, tecnologias e todo tipo de produtos industriais. A crise dos mísseis, é claro, confirmou a relação íntima entre Cuba e a União Soviética. Gradualmente, Cuba também foi integrada na estrutura de colaboração econômica, chamada Comecon, com a União Soviética e países europeus. Isso significou que Cuba também se tornou mais dependente dessas relações econômicas e relações tecnológicas. O maquinário soviético veio para a ilha. Basicamente, Cuba troca a dependência dos Estados Unidos pela dependência da União Soviética. E, francamente, você se sai melhor dependendo dos Estados Unidos do que dos soviéticos. Eu me lembro de estar em Moscou entre 92 e 93 e, bom, em algum bar que eu fui naquela época em Moscou. Tive uma discussão com o russo que dizia: vocês nos destruíram, gastamos tanto dinheiro apoiando vocês que vocês destruíram a economia soviética. Eu disse: não exagera. Eu escrevi um livro que me levou uns 10 anos. E foi publicado no ano de 2000. Pela primeira vez, eu fiz uma estimativa do apoio econômico que Cuba recebeu da União Soviética. E eu cheguei a uma soma total entre 1960 e 1990 de 65 bilhões de dólares. Desses 65 bilhões de dólares, 2/3 eram em subsídios de preço. Por exemplo, a União Soviética comprava o açúcar de Cuba por até 7 vezes o preço do açúcar do mercado mundial. Era um subsídio enorme. Ela comprava o níquel a 50% acima do preço do níquel do mercado mundial e vendia o petróleo para Cuba por um preço inferior ao preço do petróleo do mercado mundial. Isso Cuba não precisava devolver. Isso era em subsídios de preço. Os outros eram empréstimos favoráveis que cobriam o déficit do comércio entre Cuba e os Estados Unidos. E 2/3 disso não eram reembolsáveis. O terço que sobrava, que era cerca de 30 bilhões de dólares, 25 bilhões, 29 bilhões, acho que era isso. Desses 29 bilhões, Cuba pagou 500 milhões. Ou seja, uma porcentagem ridícula, de forma que esses 65 bilhões praticamente eram um presente. Agora, uma coisa muito importante. Os 65 bilhões de dólares que a União Soviética deu a Cuba são muitas vezes mais do que o valor de toda a aliança para o progresso que Kennedy começou e Johnson continuou para a América Latina. E foi mais do que o Plano Marshall. Com este muito generoso programa de apoio econômico, Cuba pôde construir seu estado de bem-estar social. Cuba foi o único estado de bem-estar social na América Latina por muitos anos. Não por desenvolver uma economia doméstica, produzindo o excedente necessário para criar este estado de bem-estar social. Isso foi, em grande parte, eu diria, que quase completamente dependente da proteção econômica e do apoio econômico da União Soviética. O governo revolucionário fez a educação gratuita, fez a assistência médica gratuita, estabeleceu uma espécie de salário base para que ninguém fosse vítima da extrema pobreza.
Limitou a quantidade que uma pessoa teria que gastar em moradia a uma pequena porcentagem de sua renda. E proibiu a discriminação racial legal, e prometeu igualdade para as mulheres. Então, ele tinha uma agenda social extraordinariamente progressiva para os anos 60, 70 e até mesmo para os 80. E isso foi uma das bases de sua popularidade. A maioria dos cubanos, como resultado da Revolução, teve uma vida melhor do que tinha antes. Isso era para mostrar ao mundo. Viram? Isso é socialismo. Nós somos superiores ao capitalismo. With a lot of hospitality, and we got a wonderful impression of Premier Khrushchev and Soviet delegation. They are hospitalaria and well-educated people. Essa dependência de Cuba em relação à União Soviética reacendeu os persistentes debates anexionistas. Mas dessa vez, as elites governamentais pareciam não se incomodar suficientemente a ponto de mudar os rumos do partido ou do governo. Especula-se que Che Guevara possa ter deixado a ilha em 1965, justamente por discordar dessa subserviência que o seu governo estabelecera com a União Soviética. Nós não sabemos ao certo quais eram os motivos de Che Guevara. Nós sabemos que ele via a União Soviética como um poder imperial em si e que considerava o tratamento da União Soviética ao terceiro mundo como não tão diferente do tratamento dado pelos países desenvolvidos do Ocidente ao do terceiro mundo. Ele claramente tendia para a visão chinesa da disputa sino-soviética e então sua posição estava criando tensões nessa relação entre Cuba e a União Soviética em um momento em que a ajuda soviética, tanto militar quanto econômica, era essencial para a sobrevivência da Revolução. Então, eu não acho que ele foi forçado a sair. Eu acho que ele saiu porque percebeu que seu ponto de vista, naquele momento, não era compatível com as necessidades de Cuba. Viva el comunismo! Saldrazo e comunista! Patria ou muerte! Rodina e Lismer! Cuba moldou-se completamente segundo as diretrizes soviéticas. Na economia, implementou a planificação e a estatização, consolidando sua especialização em produtos agrícolas. Na política, implementou os modelos russos de partido único, com uma administração centralizada, burocrática e autoritária. Generalizaram-se exílios, restrições à liberdade de expressão e controles sobre a produção cultural. Então, o Partido Comunista Cubano é um partido comunista clássico no poder. É um partido marxista-leninista. Ele não tolera partidos políticos de oposição ou qualquer outro tipo de associação de oposição. Não permite associações voluntárias e nem imprensa de oposição. Tudo é restrito, pois, como Castro disse em um ponto, dentro da Revolução tudo, contra a Revolução nada. E Fidel Castro? O que Fidel Castro representa para você? Para mim, Fidel Castro foi tudo. De verdade. Fidel Castro foi a melhor coisa que podia acontecer para nós. A melhor. Antes de tudo, devo dizer que Fidel, para o nosso país, sempre foi um ídolo. E posso dizer que, para mim, ele sempre foi uma pessoa especial porque eu me desenvolvi nesse meio, ou seja, acreditando no processo que ele levava adiante. Já que meus pais e toda a minha família sempre tiveram plena confiança nas questões que ele conduziu, abordou e assumiu. E Fidel sempre estava nos ensinando. Primeiramente, sobre as preocupações dele. A educação, a saúde e o respeito de um para com o outro. E
a nos ajudar a compreender que era preciso estudar, que era preciso nos ajudarmos mutuamente. Fidel sempre nos levou pelo melhor caminho. Eu tenho 58 anos. Portanto, o Fidel esteve presente em boa parte da minha vida, como esteve na vida de todos os cubanos que têm mais de 50 anos. Ele fazia parte, digamos, da família cubana. Todos nós ouvíamos na televisão, nos discursos, nos atos públicos, nas mudanças em Cuba. Tudo girava ao redor dele, girou ao redor dele, enquanto ele estava vivo. Ele teve um controle muito forte sobre a família, a sociedade, o poder em Cuba. Tudo girava ao redor dele. Fidel Castro foi um personagem que soube aproveitar o momento histórico em que viveu para, a partir de sua capacidade, de sua grande capacidade, manipular a realidade segundo lhe convinha e conseguir realizar o seu sonho de grandeza, que era se perpetuar no poder, e isso por meio de farsa e de mentiras. Porque nada do que ele prometeu se cumpriu. Dos 6 pontos de A História Me Absolverá, que foi o discurso da época do assalto ao quartel Moncada, nenhum até hoje, 64 anos depois, foi cumprido. Realmente, nada. Fidel Castro foi presidente há muito tempo e foi ele que comandou a Revolução Cubana, mas ele não significa nada. Durante sua época na escola, qual era a presença dele e do governo na escola? Bom, naquela época, ele estava presente porque eu cresci em uma família comunista, como quase todo mundo. Então falava-se muito sempre da Revolução Cubana e de Fidel e dos mártires e de tudo ligado a isso. O problema é que, olha, na escola, supostamente te ensinam sobre moral, mas quando eu chegava na minha casa, eu via que o meu pai tinha que roubar no trabalho dele para poder me sustentar e sustentar a casa. Então era uma moral dupla o tempo todo. E diziam sim, na escola, que todos temos direitos, e a revolução, e o comunismo, e Fidel, e Raul, mas no final era o meu pai que me alimentava e ele tinha que roubar no trabalho dele. Ontem à noite, lá para as 8 da noite, a luz acabou. Eu tive que comer farinha de milho seca. A principal dieta de um cubano é arroz, e o quilo está custando 400 pesos. Ou seja, se a gente converter em dólares, vai dar $2 e pouco. Mas um cubano não chega a 50 centavos de dólar por dia de salário. Um profissional não ganha 50 centavos de dólar por dia. Eu me levantei às 3h45 da manhã para sair para a rua e vir trabalhar aqui e não tinha café da manhã porque não tinha um único pão. Então nós, o povo, passamos por dificuldades. Temos que pegar horas de filas para comprar um pacotinho de frango, para comprar um vidro de azeite, para comprar cigarro. Todo cubano passa por dificuldade. Todo mundo. Inclusive eu, que trabalho bastante. E como eu não trabalho para uma empresa estatal, sabe, eu ganho um bom salário. E mesmo assim, eu não consigo nem sequer sair um dia para me divertir. A revolução foi boa. No início, como estava planejada. Porque ia trazer grandes benefícios. Benefícios que atualmente nós não vemos. Claro que sim, é muito bom que as escolas sejam gratuitas, que você não tem que pagar nada para estudar, até para fazer medicina. Mas agora mesmo, você estuda medicina e não há medicamentos. Houve um período em que a saúde pública e a educação foram um incentivo, pode-se dizer, algo ao qual podíamos nos agarrar e que tínhamos de diferente dos outros países. Mas isso passou, agora não temos educação. Eu posso falar que o meu filho, no primeiro ano, teve 8 professoras diferentes, uma a cada 15 dias, em um período de 9 meses. Ou seja, ele cursou metade desse tempo e recebeu as notas. E
Na saúde pública, nos hospitais, há bons profissionais, mas não há recursos. Eu não sei se você consegue ver uma cicatriz que eu tenho aqui. Isso foi de um acidente que eu sofri. E eu tive que retirar 50 centímetros do intestino delgado e tiraram 48% do meu fígado. Eles tiveram que refazer toda a base do meu fígado e 2 artérias. E não havia sangue no hospital, não havia antibióticos, não havia analgésicos. E, segundo as palavras do médico, eu estou vivo porque Deus me quer vivo. Porque ele teve que me operar como um veterinário opera um animal. E olha que talvez haja até mais recursos para operar animais do que pessoas em Cuba. E é graças a Deus que eu estou vivo. Não é graças à Revolução. Muitos entendem que a Revolução Cubana girou em um grande círculo e que nós acabamos voltando ao ponto de partida. A Revolução ocorreu, como o Fidel disse muitas vezes, para tornar o país independente. Nós saímos da dependência que tínhamos dos espanhóis para cair na dependência dos Estados Unidos. Saímos da dependência dos Estados Unidos em 1959 para cair na dependência do campo socialista. E essa dependência, sobretudo na década de 70, a partir de 1971, depois vai ser substituída por uma dependência da Venezuela. Isso é Cuba. Desde sempre se propôs a ser um país independente economicamente. E o tempo todo está dependendo do mundo. E nós criamos essa imagem na época do triunfo da Revolução. E ela segue até hoje. Porque, de fato, para muitas das coisas que acontecem, você escuta frases como: se Fidel estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Fidel seria capaz de resolver isso. Ou seja, era uma pessoa em quem todos nós tínhamos muita confiança. Eles o veem numa nuvem. Escrevem no Facebook, nas redes sociais e dizem: olhei para uma nuvem e apareceu o rosto de Fidel. Ele é como um deus. Há uma idolatria ao redor dele. Você percebe que o discurso oficial hoje em dia, da presidência do país, dos líderes juvenis, eu sou Fidel. Camisetas, moletons, coisas do tipo, cartazes, eu sou Fidel. É o slogan. Eles saem às ruas com cartazes, eu sou Fidel. O principal presidente do país fala de continuidade. Ou seja, ele chega à presidência e diz: aqui não tem nada de novo. Nós somos continuidade. Continuidade de Fidel, da revolução, dos líderes. O tempo todo falando do passado. O tempo todo falando da história do passado. Se continuarem pensando em comunismo e continuarem os mesmos dirigentes governando, aqui não vai ter futuro nenhum. A partir da década de 80, a ajuda econômica dos soviéticos começou a rarear. E Cuba mergulhou na pior recessão econômica da sua história. Cuba era completamente dependente da União Soviética. Então, quando a União Soviética se desintegrou, Cuba perdeu talvez 30% ou 35% do seu PIB. Porque parte desse dinheiro foi usado para os serviços públicos, para a saúde, para a educação, aposentadorias, etc. Não é que ele fosse designado para isso, mas o governo tinha toda essa ajuda muito generosa. Essa foi a pior crise desde a Grande Depressão. Em algumas estimativas, os salários reais caíram 80%. Não havia comida suficiente, não havia medicamentos. Os cubanos os chamam de anos magros, porque todos perderam peso. Foi uma época extremamente difícil. Mas isso vai até 1994, quando você tem a crise dos botes. As pessoas estavam tão desesperadas. E para você entrar em um bote e navegar no Mar do Caribe, você tem que estar realmente desesperado. Eu saí em 64 e não voltei até 1991. E estava uma bagunça. Nada funcionava. Havia apagões. A minha família estava passando fome, todo mundo parecia muito magro, todo mundo parecia derrotado em 91. Por exemplo, quando fui lá,
e vi que toda a família do meu pai ainda estava lá. Eu fui visitá-los e eles, meu Deus! Decidi fazer um grande jantar para eles. E o grande jantar era... eles o receberam como se fossem tulipas do céu ou algo assim. Era picadilho, feijão preto, arroz e mandioca. O básico. Não bifes, lagostas e não sei o que mais, e cerveja. E nós nos divertimos muito por 4 ou 5 horas. E para eles foi o primeiro almoço realmente sólido que tiveram em um bom tempo. Ele nacionalizou absolutamente todas as empresas econômicas do país. Até pequenas lojas e oficinas artesanais. Tudo foi nacionalizado. Ele acabou com o setor privado, o que nunca aconteceu na União Soviética. Ele foi muito mais longe nesse sentido do que qualquer outro país havia feito. Depois, ele reconheceu que talvez tenha sido sua maior falha. Porque quando vemos o que aconteceu na Polônia, Hungria ou na República Tcheca, quando eles aboliram o comunismo, havia uma certa base para o desenvolvimento capitalista. Em Cuba, isso foi completamente destruído. Então, quando a União Soviética se desintegrou, o estado de bem-estar social em Cuba também caiu. O apoio da União Soviética à ilha cubana cessou, pois do outro lado do oceano, uma grande instabilidade atravessava nos regimes comunistas do leste europeu. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji Mr. Gorbachev, tear down this wall. Você não pode mover muito, né? Pois é, faz diferença, né? Claro. Vamos lá, vai ficar bom. Vai parecer que eu envelheci em 2 minutos. Na verdade, vai parecer mais Tá bom, novo. nesse caso tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vai.